Você já ouviu falar sobre transtorno de compulsão alimentar? Nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre o que é a compulsão alimentar e sobre um novo tratamento que vem sendo utilizado nesse transtorno. A compulsão alimentar ou transtorno de compulsão alimentar periódica, como é chamado nos manuais diagnósticos, é um transtorno associado com o comer compulsivo, ou seja, a capacidade de comer vários alimentos de uma só vez. Ela é um dos transtornos alimentares mais prevalentes no mundo, mais do que a bulimia e a anorexia nervosa. E por muito tempo tem sido tratada exclusivamente com psicoterapia. Contudo, nos últimos anos, a gente tem percebido que existem pessoas que estão utilizando alguns medicamentos específicos para o tratamento dessa compulsão. Dentre eles, a gente pode destacar a naltrexona, que vem sendo utilizado não somente para a compulsão alimentar, como também para a compulsão e vícios, como a utilização excessiva de álcool ou de cigarro. Mas antes de começar a falar sobre como a naltrexona consegue ser utilizada nessa compulsão alimentar, é importante a gente entender o que é esse transtorno. O transtorno de compulsão alimentar periódica é definido no DSM-5 por episódios recorrentes de ingestão de grande quantidade de alimento num período curto de tempo, geralmente menos de 2 horas. Para o diagnóstico, esses episódios precisam ocorrer ao menos uma vez por semana, por 3 meses e precisam causar sofrimento significativo. O que diferencia esse transtorno compulsivo alimentar da bulimia é que, após a alta ingestão de alimentos, na bulimia a pessoa acaba por fazer alguma coisa para poder conseguir colocar aquilo para fora, geralmente induzindo vômito ou algo do tipo. E o que diferencia o transtorno de simplesmente uma pessoa que gosta de comer demais é justamente a perda de controle sobre a quantidade de ingestão de comida. Ou seja, é normal que uma pessoa às vezes coma muito, mas ela consegue controlar o quanto ela está com vontade de comer, enquanto a pessoa que tem o transtorno acaba por não conseguir controlar essa vontade. Estima-se que o transtorno compulsivo alimentar afete entre 1,5 e 3,5 da população geral ao longo da vida. Já nos contextos de tratamento de obesidade, essa prevalência pode chegar a 30%. E é interessante destacar que ele é associado com taxas elevadas de transtornos depressivos, ansiedade e transtornos de déficit de atenção. Agora, para a gente entender como a naltrexona parece ser relevante para o tratamento do transtorno compulsivo alimentar, é importante termos em mente quais são as alterações cerebrais associadas com esse transtorno. O cérebro basicamente tem 2 sistemas que atuam na regulação da fome e da saciedade. Um deles é o sistema homeostático, presente lá no hipotálamo, que regula não somente a nossa sensação de fome, como também os comportamentos associados com a busca pelo alimento. Quando você realmente está com fome, é o hipotálamo que vai regular esse processo de busca de alimento e gerar a sensação de saciedade com base nas necessidades energéticas do corpo. O segundo sistema é o sistema de prazer, ou também conhecido como sistema de recompensa, que vai gerar a motivação necessária para que a gente consiga buscar alimentos que tenham um valor energético maior. Existe todo um aspecto evolutivo, porque quanto maior a quantidade de energia aquele alimento tem, maior a capacidade de subsistência a gente obtém através daquele alimento. Isso significa que alimentos com alta densidade de energia geram sensações de prazer mais eficientes do que alimentos que não têm essa alta densidade. Esse sistema de recompensa é um sistema que é mediado pela dopamina, e ele não responde simplesmente à fome. Na verdade, ele responde ao querer o alimento independente de precisar dele, geralmente com base no quão palatável esse alimento é. A maioria dos estudos tem demonstrado que é justamente esse sistema de recompensa que está desregulado nas pessoas que têm o transtorno de compulsão alimentar. Estudos de neuroimagem mostram que existe uma alteração na quantidade de receptores de dopamina em diferentes áreas do cérebro que são importantes para o controle da fome e da saciedade em pessoas com esse transtorno. De forma interessante, esse parece ser o mesmo padrão que acontece em pessoas que têm transtornos de adicção, ou seja, pessoas que têm vícios em álcool ou em outras drogas. O que isso significa funcionalmente é que, aparentemente, pessoas que têm esse transtorno de compulsão alimentar acabam por precisar de quantidades cada vez maiores de alimentos para se sentirem saciadas, e principalmente alimentos que tenham uma alta palatabilidade, que basicamente significa alimentos que sejam muito gostosos. E aqui entra outro sistema que a gente chama de sistema opioide endógeno.
Quando você come algo que gosta, especialmente doce ou gorduroso, o cérebro vai liberar endorfinas, que são os opioides endógenos, que vão atuar em diferentes receptores do seu cérebro e gerar um efeito duplo, aumentando a palatabilidade do alimento naquele momento e tornando ainda mais prazeroso, o que por sua vez aumenta a atividade do sistema de recompensa e reforça aquele comportamento. Em condições normais, esse sistema funciona como deveria, fazendo com que, obviamente, você tenha prazer ao comer um chocolate ou ao comer alguma coisa mais gordurosa, como uma pizza ou um hambúrguer no final de semana. Mas existem evidências de que as pessoas que têm um transtorno compulsivo alimentar possuem um sistema hipersensível, fazendo com que eles precisem quantidades maiores de alimentos palatáveis, o que por sua vez está associado com o quadro compulsivo. A naltrexona é um antagonista opioide, ou seja, ela se liga aos receptores opioides do cérebro e bloqueia de forma competitiva. Então, quando ela está ocupando esses receptores, as endorfinas liberadas durante a alimentação não conseguem ativar a cascata de prazer que normalmente potencializa o desejo por comida. O resultado esperado é que você acaba por ter menos prazer ao comer aquela comida e, portanto, menos reforço do comportamento de se alimentar. Isso significa que a naltrexona não necessariamente vai diminuir a fome, mas na verdade vai melhorar, possivelmente, o controle do impulso da vontade de comer. Mas a gente precisa ser bastante cauteloso porque até o presente momento ela não foi caracterizada como um medicamento que tem a capacidade de alterar essa compulsão alimentar. Na verdade, ela vem sendo utilizada de forma off-label, ou seja, sendo utilizada, sendo prescrita por médicos, sem necessariamente ter uma qualidade de evidência bastante alta para a gente dizer que ela tem essa capacidade. O primeiro achado importante disso veio de um estudo publicado em 2022 no American Journal of Psychiatry, onde o estudo avaliou durante 16 semanas pacientes que ou receberam placebo ou receberam uma combinação de naltrexona e bupropiona. Os resultados de remissão da compulsão alimentar mostram que 17,7% das pessoas que receberam placebo tiveram remissão, enquanto 31,3% tiveram remissão com naltrexona e bupropiona isolada, e 37,1% com a terapia comportamental isolada, atingindo seu ápice de 57,1% com a combinação de terapia comportamental e naltrexona e bupropiona. Em 2023, o mesmo grupo publicou em outra revista alguns resultados muito interessantes, mostrando que a bupropiona com a naltrexona produziu de forma estatisticamente significativa uma perda de peso de 27,9% dos pacientes, com um contraste de 5% ou mais de perda de peso apenas em 6,5% das pessoas que receberam placebo. O que isso sugere é que a combinação de naltrexona com bupropiona, ou talvez a naltrexona de forma isolada, possui a capacidade de diminuir o ganho de peso associado com a compulsão alimentar, mas não necessariamente com o controle impulsivo. Ou seja, a frequência de compulsão alimentar pode não necessariamente cair, mas a quantidade de ingestão de alimentos, ou seja, quanto aquela pessoa consegue ingerir naquele processo, naquele momento de compulsão, diminui quando ela utiliza bupropiona e naltrexona. Mas, obviamente, qualquer discussão sobre a utilização de um medicamento para algum fim terapêutico, principalmente quando a gente está falando sobre o medicamento off-label, deve ser acompanhada da avaliação dos riscos associados com a utilização dele. O efeito mais comum da utilização de naltrexona é náusea, que geralmente tende a desaparecer depois de 2 ou 3 semanas de sua utilização. Outros efeitos incluem fadiga, cefaleia, insônia, irritabilidade, dor abdominal e perda de apetite. A maioria é leve a moderada e geralmente transitória. Contudo, é muito importante frisar novamente que até o presente momento a gente não tem diretrizes claras que dizem pra gente que a gente pode utilizar de forma segura e eficaz esse medicamento para a compulsão alimentar. É claro que a gente precisa de mais estudos avaliando tanto a naltrexona de forma isolada como essa combinação de naltrexona com bupropiona para transtornos compulsivos alimentares. É uma promessa muito grande, mas até o presente momento não sabemos se de fato ela pode ser utilizada de forma segura e eficaz. Bem, eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida deixe aqui nos comentários que eu estarei respondendo. Muito obrigado pela atenção e até mais!